Olá, galera irada! Vamos aí uma aula muito especial, que é uma aula sobre o meio ambiente. E por que eu digo que é uma aula super especial para você? Porque você pegando ali todo o contexto que envolve a prova do Enem, ela sim é um tema muito relevante. Ela figura entre os dois temas na história do Enem mais apareceram. E também para os demais vestibulares e concursos aí, a questão ambiental, ela é sempre importante para você cercar e dominar. Então tudo que vai envolver o meio ambiente, a gente vai começar aqui dando as principais, sintetizando os principais temas que você tem que estar ali preparado e dominado para a prova. Primeiro, as grandes conferências ambientais. Então é a partir da década de 60 que os países começam a fazer, grandes discussões envolvendo ali o meio ambiente. Nós temos ali, obviamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, um aumento no crescimento populacional, o famoso baby boom, a população crescendo. Nós temos aí também um aumento na produção industrial. E isso vai gerar, claro, alguns impactos mais relevantes e mais evidenciados no meio ambiente. E é em 72, lá em Estocolmo, na Suécia, aonde eles vão fazer o que, Marcelo? Eles vão se reunir. Nesta reunião, nós temos ali basicamente dois grandes grupos, os países centrais desenvolvidos e os países periféricos. Até então, nesse momento da Guerra Fria, chamado de terceiro mundo ou países subdesenvolvidos. Essa primeira reunião, como eu falei, ela ficou enfatizando no chamado zerismo. A teoria populacional, como eu falei para você agora, que ia dominar é a neomalthusiana, que ela falava que devíamos fazer o quê? Acabar tendo um controle drástico na natalidade. E eles associaram isso à questão ambiental. Então, os países que tinham alto crescimento populacional, que é os países subdesenvolvidos, deveriam promover uma grande campanha através de métodos anticonceptivos, sejam através de cirurgias ou de outros métodos, para controlar a natalidade, porque isso estava trazendo algum prejuízo ao meio ambiente. Os países pobres não concordaram com isso e se agarraram na teoria reformista que falavam que eles eram pobres porque eles foram explorados pelos países ricos. Então essa reunião não teve uma grande decisão, foi apenas esse embate muito baseado na teoria neomalthusiana e nesse zerismo. A outra reunião, lembrando que é sempre a cada 10 anos, 82, lá em Nairobi, no Quênia, essa reunião foi mais para avaliar como é que estava a questão ambiental. E ela não foi tão expressiva, ela não teve grande significado, tanto é que em muitos livros ela nem aparece. Então essa de Nairobi, ela foi mais para avaliar o que estava acontecendo e ela constatou que os países periféricos, inclusive o Brasil, estavam causando grandes danos ambientais. Após isso vem a 92 no Brasil, a Rio 92 ou a Eco 92, e você perceba que eu fiz aqui um quadradinho bonitinho, por quê? Porque ela foi muito importante. Esta reunião, por exemplo, foi definido a criação ali, do protocolo de Kyoto, que era para reduzir a emissão de gases em 5% com dados relevantes da década de 90. Então, foi decidido criar, ele vai ser criado lá entre 97 e 98. Então, ali, eles criaram a famosa Agenda 21, que eram inúmeros itens para poder preparar o planeta para o século 21. E essa reunião foi tão importante, você pode aprofundar na nossa aula aí, na nossa aula só sobre isso, só sobre as conferências, que a partir dela, toda a reunião, grande conferência ambiental, é chamada Rio. Rio mais 10, Rio mais 20. Ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, depois teve em Johannesburgo, a questão foi em 92, 10 anos após, então 10 anos após, Rio mais 10, foi 10 anos após, e foi lá na África do Sul, em Johannesburgo. Essa reunião, ela também teve esse embate, tiveram várias preocupações com a questão ambiental, com a definição da criação de algumas, tipo crédito de carbono, algumas ações para poder sim, preservar de forma mais significativa. Algo aqui que foi bem debatido foi que os Estados Unidos, por exemplo, sabe que não assinou o protocolo de Kyoto, então foi debatido muito sobre isso, o que poderiam fazer, que não adiantava os países periféricos estar todos sim
adotando, assinando o protocolo. E os Estados Unidos, nessa época, né, era o país, o maior poluidor, o maior emissor de carbono. Hoje figura, briga com a China para ver quais são os dois maiores. Então essa reunião foi muito sobre isso. Depois, 12 anos após, foi no Rio de Janeiro de novo, mas podia ser na Cochinchina, também ia chamar Rio+20, foi no Brasil 2012. E ali o que pegou bem foi a questão social, a questão do combate à pobreza, né? Então teve a questão toda que envolvia o meio ambiente, mas também ali teve a criação de um fundo maior, né, para poder aí ajudar os países a poder proteger o meio ambiente. Então, esse é um resumão para você das grandes conferências. Tá, Marcelo, isso cai na prova do Enem? Cai na prova do Enem, mas não é tão forte assim. O que mais cai, e caía no Enem, é essa questão aqui, ó, que envolvia o quê? A ação do homem, a ação antrópica, gerando um desequilíbrio no meio ambiente. Então, através do desmatamento, das queimadas, da poluição atmosférica, da poluição da água, isso sim é que na história do Enem aparece mais. E a gente vai começar pelo desmatamento. Então, está em evidência aí essa questão do desmatamento. Se você olhar o gráfico do desmatamento da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, tu vê que o Brasil desmatava muito, né? E ali mais ou menos meados dos anos 2000 vai começar com todas essas campanhas, com todos esses fundos, começa a diminuir esse desmatamento. Teve algum momento que subiu, desceu e, né, estava descendo bastante, estava no nível, não digamos aceitável, mas estava não tão alarmante como está agora. E a partir do momento ali que o Brasil tem um novo presidente, o Temer, isso começa a aumentar. E agora, recentemente também, começa a aumentar novamente, significativamente, esse desmatamento. Nós estamos falando na questão política, que esse é melhor que aquele, né? A nossa visão é como professor de geografia, analisando o impacto e pegando os dados, e esses dados ali, né, os dados oficiais, que são feitos por órgãos internacionais e por órgãos brasileiros, como, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles divulgam que o aumento do desmatamento na floresta amazônica está bem significativo. Porém, a floresta amazônica tem muita coisa ainda para desmatar, tá? Não estou falando que tem que desmatar, mas tem muita coisa. Temos outros biomas mais preocupantes. Eu marquei aqui para você, ó, isso aqui nós temos a expansão da fronteira agrícola. Então, essa área aqui que envolve, né, o estado do Pará, né, pegando aqui para Tocantins, indo lá para Mato Grosso ali, é bem essa área da fronteira, onde, claro, os fazendeiros vão invadindo, vão indo cada vez mais para aumentar, né, expandir a sua área destinada à pecuária e também à agricultura, e vão desmatando a floresta amazônica através de queimadas, né, muitas criminosas, tacam fogo e aí, claro, acaba com a vegetação e depois, né, vão se apropriando dessas terras aí, tá? Então, isso é interessante saber. A Mata Atlântica e o Cerrado são os dois biomas mais degradados do Brasil, junto com a Araucária, sabe disso também, né, que é o bioma mais desmatado, sei lá, só uma vegetação. Só que quando fala de termo, né, de bioma mundial, muitas vezes eles acabam englobando a Araucária como se fosse uma subdivisão. Se você olhar o mapa de bioma mundial, eles acabam incorporando a Araucária junto lá, tá? E esses são mais preocupantes. Tanto é que eles são classificados como hotspots. Hotspots são os pontos quentes, são, né, tem mais hoje, mas até então, na maior parte da biografia, são 34 locais, né, ecossistemas que estão ameaçados de extinção. Eles têm que ter 2/3, né, degradados, tá? E sendo que esses locais têm que ter mais de 1.500 espécies endêmicas. E tanto Cerrado como Mata Atlântica são hoje os dois únicos hotspots. Muito preocupante o Cerrado, porque na região do Cerrado nós temos a nascente de várias bacias hidrográficas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, a Bacia Platina. Então é bem preocupante o impacto gerado nesse bioma, tá? Mata Atlântica também está muito associado à urbanização, aos ciclos econômicos, foram degradando muito e ainda continuam degradando todo esse bioma, todo esse ecossistema. Tranquilão? E aí a gente chega agora então na poluição, né, no desequilíbrio envolvendo a atmosfera. Algo que você não pode cair em pegadinha é quando fala-se de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida no planeta. Porém, o excesso do efeito estufa é que você tem que estar ligado, sim, esse gera um desequilíbrio.
Então o efeito estufa é assim, os raios solares penetram, né, aqui na atmosfera, beleza? Parte deles vão ser devolvidos, dependendo, né, a área que ele bater, se é vegetação, na nuvem, na neve, ele vai ser devolvido. A gente chama de albedo, poder de reflexão. Parte dele fica preso, né, devido a essa camada aqui, né, de gases, formando isso uma estufa. Então ele é natural. Se ele não existisse, teríamos menos 20, 25 graus do que é hoje aí, né? Então não teria tanta biodiversidade como tem hoje. O problema é o excesso de poluentes que vai aumentando essa barreira. Então, parte desse calor que saía fica preso, aumentando assim a temperatura. Então, esse é o grande problema. Então, é como falar de comida. Comida é vital. Se você comer demais, você vai passar mal e vai trazer danos à sua saúde. E é igual ao efeito estufa, que eles tentam daí associar à questão da teoria do aquecimento global, que é a teoria que fala do aquecimento do planeta. O planeta está aquecendo em média 1 grau. E isso vem provocando um grande desequilíbrio de gelo, enchente, né? Mais queimadas. Então eles tentam associar e conseguem provar cientificamente dessa teoria. Porém, existe uma outra teoria que também eles conseguem provar. E falam que esse aquecimento ele não é global, e sim local. São partes do planeta que estão se aquecendo pela ação do homem. Mais urbanização, mais desmatamento vai promover, claro, um desequilíbrio, vai promover um maior aquecimento. E devido à circulação atmosférica, aí nós temos, né, impacto gera no mundo inteiro. Mas não é o planeta que está aquecendo, e sim partes do planeta. São as duas teorias que você deve aí estar atento. Outro dado importante também que cai muito na prova do Enem é a questão da chuva ácida. A chuva ácida, né, ela é toda chuva que tem um pH menor do que 7, que mede essa neutralidade. Chegou alguns aí estudiosos, climatologistas, né, eles acabam falando que hoje, né, no mundo atual, nós temos aí praticamente quase toda a chuva ele é ácida. Então, a chuva ácida também é um fenômeno natural, ela acontece naturalmente, porém o homem ele agrava. Então, é a mistura da água com os gases, os óxidos, e vão se misturar e vão se transformar nos ácidos, principalmente o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, nitroso, beleza? E aí eles vão ter um pH muito baixo, na faixa de 5 até baixo, que causam grande destruição. A chuva ácida geram queimadas, corrosão de praças, se cai em lago, mortalidade de peixes. Tem estudo associando a doenças de pele, aumento do caso de conjuntivite, né? E além de afetar muito a biodiversidade. É assim que caiu na prova do Enem, as duas vezes aí que falava de chuva ácida. Uma caiu uma estátua corroída, a ação foi a chuva ácida, e outra a biodiversidade degradada, tá? Amenizar a chuva ácida, descentralizar indústrias, utilizar transportes públicos e também combustíveis limpos, né? Porque se você lembrar, as duas principais fontes de energia é petróleo e carvão mineral. São as duas sim que vão liberar bastante gases que vão contribuir com todo esse fator dessa chuva ácida e dessa poluição. Inversão térmica também cai. Inversão térmica, o nome já diz, meu querido, é a inversão da temperatura. Então, no fluxo normal da atmosfera, quanto mais alto, é mais frio, né? Porque nós temos menos partículas para segurar. Lembrou da paródia? Então nós temos aqui, ficando mais frio. Então a inversão térmica é uma inversão aqui. Nós temos o ar frio desce, o ar quente sobe. Ele é típico de inverno, pode acontecer no outono, né? Quando está mais frio, o ar frio vai descer. E aí os gases vão formar aqui uma camada de ar quente, vão segurar esse calor, promovendo essa inversão da temperatura. Tá? Então isso é a inversão térmica, a concentração de poluentes, né? E uma camada de ar frio abaixo. Isso também podem trazer, aumentar doenças respiratórias, dificultar a circulação atmosférica. Então, essa aqui é a inversão térmica, também é natural, ela acontece naturalmente e o homem pode intensificar. Por último, eu queria falar para vocês do smog, né, que é a junção da palavra fog com smoke, né, de fumaça e fumar, que são aquelas grandes camadas de fumaças que ficam nas áreas aí mais industrializadas, urbanizadas, no final do dia, muito presente aí em São Paulo, nas áreas industriais, como também na China, que fica, você deve ter visto alguma imagem das pessoas com máscara, nessa concentração desse smog, beleza? Uma última que eu não botei é a questão das ilhas de calor, né? Também já caiu no Enem. Então ela traz esse desenho aqui, vegetação, prédio, e aí você sabe que é onde eu tenho mais urbanização,
mais industrialização, a temperatura vai aquecer, formando aqui uma ilha de calor. Beleza? E aí a nossa parte agora do final, que envolve essa questão ambiental, esse desequilíbrio, vamos falar de três, né, áreas importantes. Primeiro, o lixo. Tá? Então, nós temos aí um aumento da produção de lixo, porque o consumo aumentou, o padrão de consumo das pessoas aumentou muito. E isso vem gerando cada vez mais lixo. E o lixo, ele é um fator curioso para indicar o desenvolvimento econômico. Porque quanto mais se produz lixo, mais se consome, obviamente, né, eles acabam usando isso como um dado até, né, de desenvolvimento. Nos Estados Unidos, eles produzem 3,5 kg de lixo por dia, cada um, né, habitante lá. No Brasil, 1 e pouco, né, pode chegar a 2. Então, nós temos essa diferença de consumo. Outro fator importante é o perfil do lixo. Então, o perfil do lixo mudou. Você lembra? Antigamente era um refrigerante que era retornável. A fralda, ela era de pano. Hoje em dia é descartável. Isso gera mais lixo, mais impacto ambiental. E aonde eu vou, né, colocar esse lixo? E hoje nós temos aí em algumas áreas do mundo já a utilização de parte desse lixo para gerar energia, né? Além desse lixo gerar um impacto, contaminação do solo, né, de toda a região, todo o desequilíbrio, né, ele vai produzir ali o churume, que vai produzir um gás, e esse gás sim, ele é utilizado para gerar energia, ou então a própria queima do lixo pode gerar essa energia. Então, o lixo também é algo importante para você cercar e entender. O próximo, poluição da água. Pode ser, e é muito grave no Brasil na questão urbana, grande parte do Brasil não tem tratamento de esgoto, não tem, né, uma grande área coberta por essa questão de saneamento básico, porque não dá voto, obviamente, fica lá escondidinho. E aí nós temos todo esse problema desses resíduos do esgoto são jogados nos rios, e aí vão contaminar os rios, né? Isso aí vão trazer grandes prejuízos a toda a questão ambiental e também a toda a questão da água que é utilizada, né? O gasto que se tem para poder depois transformar essa água em água própria. E aí, né, que existe na maior parte dos governos, isso acontece bastante. Nós temos também uma poluição da água através das indústrias, a poluição industrial, né, que vão liberar ali, né, produtos, né, dejetos da produção industrial, sejam tintas ou os produtos químicos mais fortes, também vão jogar no rio e vão gerar uma poluição. Hoje a moda fala muito da agro. Agro é pop, agro é tech. E a agro nós temos uma poluição também muito grande na água. Os agrotóxicos, né, através da agricultura. Então, esses pesticidas, né, esses inseticidas, esses herbicidas que são jogados, né, na área agrícola, eles vão descer pelo lençol freático e vão contaminar. Nós temos, por exemplo, o aquífero Guarani, em alguns pontos já bem contaminados pelo uso excessivo de agrotóxico. Então, vamos cercar e entender, tá? E por último, a parte do ar. Então, nós temos uma grande poluição através das fontes de energia, como a queima do carvão, que é a energia que mais polui, a segunda mais utilizada no mundo, né? Nós temos o petróleo também, né? Nós temos essa questão das fontes de energias que vão gerar, né, poluentes na atmosfera e vão gerar uma grande poluição. Nós temos as próprias fábricas em si, né, que vão produzir, vão utilizar e vão liberar poluentes, né, na atmosfera. E também temos a questão do transporte, como aí, né, o próprio petróleo, a gasolina, todos esses combustíveis. E nós temos aí hoje uma grande pauta que é a utilização de carros através de energias, né, com energias mais limpas, né? Então isso aí vai, claro, que gerar uma redução da poluição atmosférica. Então, também um apelo pela questão do aumento, né, do incentivo ao transporte público, vem aí, claro, diminuindo a emissão de poluentes. Bom, é uma aula tranquila, a gente fez uma revisão rápida, sintetizou aí para você o que você tem mais que saber e está afiado lá para a sua provinha, bem tranquila. Mas se você quiser aprofundar, é só você clicar aqui ao lado e você vai ter acesso aí a aulas aprofundadas sobre essas temáticas. Beijão no seu coração, vamos firme, estamos chegando aí na metade, tá quase lá. Você tá, né, afinilando aí, chegando a hora H para você chegar lá e detonar na prova. Beijo e até...